Olá, meus irmãos e irmãs, você que já está com a gente aí em mais um período do nosso encontro semanal, Minutos com Jesus. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho, e que você tenha uma ótima estada com a gente em mais um período Minutos com Jesus. Nós estamos tratando sobre a vida do obreiro. Tratamos sobre várias situações da vida do obreiro, inclusive sobre os tipos de emoções e temperamentos que o obreiro tem e precisa conhecer-se para poder lidar, inclusive, com as outras pessoas. E hoje nós vamos continuar falando sobre a vida do obreiro como um cooperador. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse exatamente esta informação, ele deixou essa informação para cada um de nós, dizendo no capítulo 3, versículo 9, de Deus somos cooperadores. Um dos ensinos mais ressaltados do próprio apóstolo Paulo foi exatamente isso, dizendo que de Deus nós somos cooperadores. A gente coopera com a obra de Deus, até porque o obreiro é um presente para a igreja, e a igreja é a menina dos olhos de Deus. E como corpo de Cristo, ela precisa ser cuidada, e o obreiro é dado para a igreja como um presente, porque Jesus visa o aperfeiçoamento dos santos. Então o apóstolo Pedro enfatizou sobre o ministério sacerdotal do obreiro, quando você vê lá em 1 Pedro capítulo 2 e versículo 9, né? Ele fala que nós somos sacerdotes reais, um povo adquirido, um povo santo, um povo zeloso e um povo de boas obras. Quando nós aceitamos a salvação oferecida na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, alguns de nós fomos então separados para oferecermos ao reino de Deus um serviço todo especial. E nós chamamos essa classe de pessoas de obreiros, aqueles que fazem uma obra específica, ou seja, fazem um trabalho especial no reino de Deus. Então, o obreiro, ele exerce um ministério. Vamos ver o que o ministério cristão, ele não é. Vamos falar sobre negativas do ministério cristão. O que o ministério cristão não é? Primeiro, ele não é uma profissão. Há quem julgue que o ministério cristão é apenas mais uma opção empregatícia. Algumas pessoas, de forma muito equivocadas, têm se matriculado em seminários teológicos, em faculdades, universidades, para fazer seu curso teológico no intuito de se tornarem pastores. Esse pensamento é muito equivocado, tem contribuído para que o vocacionalismo seja abolido no meio da igreja. A Bíblia é tão clara dizer que o ministério cristão é uma vocação, faz parte de um chamado específico do próprio Cristo. Paulo disse, ele mesmo deu uns para, e aí ele fala lá as classes ministeriais. Qualquer que chega ao ministério sem vocação, sem chamado, vai se frustrar no meio da caminhada. Não faça isso. Você, para estar no ministério cristão, principalmente no status de liderança no reino de Deus, tenha convicção do seu chamado
e da sua vocação. O que o ministério cristão não é, além de profissão? Também não é um emprego. Igreja não é um cabide de empregos. Ministério cristão não é para uma forma de dar emprego para a pessoa. Claro que quem prega o evangelho, que viva do evangelho, e a Bíblia diz para não tapar a boca do boi que debulha. Mas a visão não é ser um emprego, até porque quem exerce ministério não tem hora, não tem um horário pré-determinado, não tem aquele negócio de ele trabalhar das 8 às 6, fecha a igreja e vai dormir. Não é assim. Quem exerce ministério, enquanto ele está acordado, ele está à disposição para exercer esse ministério. Então, ministério não é emprego. Tem pessoas que abraçam a causa do evangelho, a causa do ministério, com o intuito de melhorar a sua finança familiar, com o intuito de ser uma fonte de renda financeira. Pessoas que assim agem nunca tiveram a verdadeira visão de um ministério, nunca foram chamados e nunca tiveram verdadeiramente uma vocação. O que o ministério cristão não é, além de não é uma profissão, não é um emprego, também não é um legado de família. Igreja não é uma empresa onde o pastor, líder, o sênior ou presidente é o dono dessa empresa. Não, ele não é dono da empresa. Então, ele não tem que ter a visão de deixar o seu trono, a sua cadeira de honra para alguém da família. No Velho Testamento, os sacerdotes e reis, eles viram os seus filhos ocuparem os seus cargos, porque era uma lei. O filho de sacerdote seria sacerdote, filho de rei era príncipe e no momento oportuno seria rei. Hoje alguns estão querendo trazer o mesmo costume do Velho Testamento, da realeza e do sacerdócio para a igreja atual. Não vejo, claro, por que um pastor temente a Deus, que vê no seu filho uma chamada e uma vocação divina, provada e aprovada por Deus, não apoiá-lo. Claro que tem que apoiar. Claro que tem que ingressá-lo no ministério cristão, uma vez que vê nesse filho uma chamada. Mas também não vejo com bons olhos filhos de pastores assumirem posição pastoral, presidencial, sem vocação, sem nunca ter sido chamado por Deus. E alguns assumem igrejas e sofrem muito mais do que o sofrimento normal de uma pessoa chamada. O ministério cristão nunca foi e nunca será legado de família. E sobre a vida pessoal do obreiro, o obreiro fiel, ele administra o que recebeu de Deus. E isso envolve o cuidado que ele tem consigo mesmo. Paulo afirma que nós somos o templo do Espírito Santo. Portanto, não mandamos em nós mesmos, porque não somos nosso, mas sim de Deus. Tudo o que fazemos com o nosso corpo, precisamos de autorização expressa de Deus, autorizando fazer ou não. Paulo ensina que se a pessoa destruir o corpo, Deus também o destruirá. Escreveu aos Coríntios, dizendo lá em 1 Coríntios 3 e 17.
Então, o que o obreiro deve ter como cuidado com o seu corpo? Ele deve alimentar o corpo convenientemente, não muito e não pouco. Dormir também o tempo suficiente para repor energias do corpo. Nunca se automedicar. Não se envolver demasiadamente nos problemas do dia a dia da igreja, a ponto de perder o sono, causar uma insônia e trazer o temido problema psicológico da ansiedade e da depressão. Não exagerar nos períodos de jejuns. O obreiro cristão é como um cristal lapidado que pode ser visto de diferentes ângulos. Portanto, a recomendação de Paulo a Timóteo foi para que apresentasse a Deus como um obreiro aprovado, conforme escreveu a Timóteo, 2 Timóteo 2:15. A fórmula da aprovação de Deus está na intimidade que esse obreiro tem. Primeiro, com a própria Bíblia. A Bíblia é a principal ferramenta desse obreiro. Tira-lhe a Bíblia e isso será inútil para a execução do ministério. O obreiro precisa crer na inspiração das Escrituras, precisa crer que de capa a capa ela é a inerrante palavra de Deus. Por mais que o obreiro tenha ocupações diárias, não há desculpas para não ler a Bíblia. É importante que o obreiro leia também outros livros afins e seculares que lhe abrirão o horizonte de todos os conhecimentos humanísticos. Ele deve ter intimidade com a oração, associado ao poder da palavra. Esse poder que deve estar na vida do obreiro é o da oração, intimidade em falar com Deus. A oração leva Deus a agir em favor do próprio obreiro na igreja local. De pouco valor se constitui uma oratória do pregador se não for regada com longos períodos de oração. Portanto, devemos orar sem cessar, confiantemente e incessantemente. Nunca o obreiro poderá esquecer que sem oração pouco poderá ser feito na sua vida e na sua igreja. A intimidade também que ele tem com as próprias finanças. A grande maioria dos obreiros, geralmente, os genuinamente chamados por Deus, pela fé, ou seja, para o evangelho e do evangelho, existem aqueles que a igreja ministra, ou seja, a igreja pode abençoar o obreiro com uma ótima ajuda de custo e cobre todas as suas despesas a fim de que ele não precise trabalhar secularmente. Mas existem igrejas que não possuem essa condição. O importante é que o obreiro saiba administrar dentro da sua condição. Se ele tem muito, administrará o muito, mas se ele tem pouco, ele vai administrar o que foi lhe oferecido. Muitos obreiros naufragam na fé pela incapacidade de administrar suas finanças. Se o obreiro não consegue controlar suas despesas, deve evitar a comprar a prazo. Evitar com isso escândalos para o seu próprio nome pessoal, seu CPF e também para o nome de Jesus e da própria igreja local. Ele deve ter intimidade por cuidar da sua própria saúde. Independente de qualquer situação ou idade do obreiro, o obreiro deverá preservar sua própria saúde, porque ele dependerá da saúde para exercer seu ministério. Deverá se alimentar no horário certo e dormir o necessário para repor suas energias. Deve ter também cuidado com a popularidade. A popularidade do obreiro, como uma espada de dois gumes, beneficia, mas também prejudica. O ministério cristão, por si só, tende a tornar populares. O obreiro precisa estar alerta, lembrando que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, João 15:5. É perigoso o exagero de popularidade do obreiro, tanto quanto é perigoso a falta da popularidade. É necessário se manter tempero, evitar todos os exageros. Também deve ter cuidado com o sexo oposto. O obreiro precisa tomar o máximo cuidado para não
exceder ou exagerar em sua demonstração de atenção para com o sexo oposto. Pode ser mal interpretado e cair no laço do diabo. O obreiro deve tratar as irmãs na igreja local com o máximo respeito, saudá-las, não segurar a sua mão mais do que o tempo do cumprimento normal. O mesmo deve ser feito com obreiras, com os próprios obreiros. Ele deve tomar cuidado também com o temperamento emocional. O obreiro é conhecido pelo seu temperamento, pois é a parte mais suscetível e inseparável do seu caráter. O obreiro é responsável pelo seu próprio temperamento, a fim de controlá-lo e auxiliar as pessoas também a controlar, mas sempre dependendo do Espírito Santo. O obreiro não pode dizer tudo o que quer. O obreiro deve ser sempre franco, entretanto jamais ser mal educado. Deve exercer uma autoridade, entretanto jamais ser prepotente. Deve ser otimista, entretanto jamais arrogante. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho, você está no Minutos com Jesus e nós estamos tratando sobre a vida do obreiro. Dê um like aí, se inscreva no canal, chame pessoas para também se inscreverem, acione o sininho, comente aí abaixo desse vídeo e até a próxima oportunidade, o próximo encontro semanal, se Deus nos permitir. Shalom Adonai.